Pai do Senhor, gente, tudo bem? Deus possa falar com todos vocês nessa noite. Deus tem agido muito em nosso meio. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Mais ou menos. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor essa palavra. Deus, fala conosco, abre nossos ouvidos, abre nosso entendimento. Espírito Santo, fala com cada um aqui, Deus. Senhor, traga sobre esse lugar o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós. Nós clamamos o Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, e todo pensamento, Senhor, e toda mente seja levada cativa à obediência de Cristo nesse momento, Pai, porque nós queremos Te conhecer, Pai, nós queremos Te adorar, queremos que nossas vidas sejam Tuas, Senhor. Fala conosco, Senhor, enche esse lugar, enche nossas vidas, Pai, para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu vou estar falando hoje sobre a renovação da mente, né? Eu queria falar um pouco sobre esse assunto, porque é um assunto que eu gosto muito. Já faz um bom tempo que eu comecei a me interessar por esse assunto e me voltar para ele, né? Eu lembro que um bom tempo atrás, sempre que eu pregava em algum lugar, eu pregava para alguém, pregava em algum lugar, orava por alguém, qualquer coisa que eu falasse sobre a mente, sempre vinha alguém comentar depois, né? Se eu pregasse sobre qualquer assunto, qualquer outro assunto, se eu falasse um minutinho sobre a mente, sempre vinha alguém depois comentar sobre aquela parte. Nossa, a hora que você falou sobre a mente, aquilo foi rema para mim, aquilo caiu a ficha na minha vida, eu entendi tanta coisa, Deus falou tanto comigo. Então eu comecei a entender que Deus tinha um ministério para mim nessa área. Eu comecei a estudar sobre isso e a buscar mais de Deus nessa área. Eu lembro que na época eu assistia muito a Joyce Meyer. Quem conhece a Joyce Meyer? As pregações dela são tremendas. E o ministério dela é totalmente voltado para a área da mente, a renovação da mente. Você vai assistindo ela pregar, você vai caindo a tua ficha, você vai falando, nossa, como a coisa é simples, como as coisas são simples mais do que eu imaginava. E a tua ficha vai caindo, você vai se sentindo livre, as cadeias vão se quebrando. E eu lembro que uma época eu assisti bastante a Joyce Meyer. Eu lembro que uma vez eu fui, faz alguns anos, eu fui em um congresso em São Paulo, e lá eu conheci uma mulher, uma intercessora, e aí eu estava conversando com ela, bastante coisas, né? Aí uma hora eu comecei a falar sobre isso, né? Eu falei, eu acredito que Deus tem me dado o ministério da mente e uma unção nessa área e tal. Ela falou, nossa, é tremendo isso, nossa, glória a Deus, isso é de Deus, isso é total, tem tudo a ver, porque a gente precisa disso, e é tremendo essa área, é muito tremendo isso, e também tem outra, a nova era está aí, e a nova era tem tudo a ver com a mente, a nova era controla a mente, e é de Deus, a gente precisa conhecer mais sobre essa área agora, porque as coisas que estão acontecendo no mundo, nós temos que saber nos defender, nós temos que saber batalhar. Amém? Porque a maior batalha que a gente sofre é na nossa mente. Quantos concordam com isso? A maior batalha que a gente sofre em nossa vida é na nossa mente. É contra mentiras, é contra opressões, é contra lutas, setas que o inimigo lança em nossa mente, e dúvidas, e confusões, e tanta coisa que o inimigo lança, que muitas vezes nós não sabemos batalhar, não sabemos nos defender. E se nós aprendermos a vencer em nossa mente, nós venceremos muitas coisas em nossa vida, nós romperemos muitas áreas. Porque o inimigo ele tenta nos paralisar em nossa mente e nos impedir de compreender o que Deus tem para nós. A altura, a largura, a profundidade, a dimensão do que Deus tem para nós, do que Deus tem para a sua vida. Amém? Então nós precisamos muito compreender o agir de Deus, saber batalhar em nossa mente, saber defender a nossa mente e saber guardar ela como um território onde o Senhor ministra e onde os planos de Deus se cumprem e onde a voz de Deus é ouvida, amém? Onde nada atrapalha isso. Porque o maior problema é que na nossa mente
o inimigo ele age disfarçado. Ele lança pensamentos como se fosse nosso. O maior problema é que a gente não percebe as mentiras. A gente não sabe separar o que é pensamento nosso, o que é Deus falando muitas vezes, o que é o inimigo lançando em nossa mente, o que é fortalezas que estão em nossa mente. Porque o inimigo, ele lança disfarçado. Muitas vezes, ele lança pensamentos na tua mente contra alguém, e você acha que é você que pensa aquilo sobre aquela pessoa. Você acha que é você que pensa aquilo, aí você começa a ficar com raiva, você começa a alimentar aquilo, começa a ficar irado, começa a se afastar da pessoa, e acaba trazendo muitos problemas, mas na verdade não é nem você que pensa aquilo, não é nem você que tem aquelas opiniões. Mas o inimigo lança um pensamento, o maior problema é que ele lança disfarçado de um pensamento seu. Ele faz você acreditar que é você que pensa aquilo, é você que acha aquilo, é você que quer aquilo. Mas quando você aprende a separar as coisas que o inimigo lança, você deixa de se culpar, você deixa de se condenar, você deixa de sofrer perdas, de sofrer problemas nos relacionamentos e até mesmo com Deus. Porque o inimigo muitas vezes lança pensamentos sobre as coisas de Deus também. E você às vezes não sabe se defender. Não percebe que é o inimigo lançando e você acha que você que está tendo aqueles problemas, aqueles pensamentos, e você se afunda naquilo. Você se embaraça naquilo ali. Mas o Senhor quer que você aprenda a enxergar e a discernir as coisas, para que você aprenda a batalhar e saber discernir a voz do Senhor falando com você. Amém? Vamos ler em 2 Coríntios 10, do 4 ao 6. 2 Coríntios 10, 4. Esse texto Paulo fala claramente sobre quais as áreas que o inimigo prende em nossa mente e que ele age. Nós precisamos entender isso. Segunda Coríntios 10, do 4 ao 6. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Então nesse texto Paulo fala claramente aqui, né? Ele começa dizendo, as nossas armas não são humanas, não é com a sua mente humana, não é com a sua capacidade humana que você vai vencer as batalhas e aquilo que o inimigo está agindo ao seu redor. Mas as nossas armas são poderosas em Deus. Deus te dá armas para vencer, não é pela sua força. As armas com as quais lutamos, elas não são humanas, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, argumentos, tem tradução que diz sofismas, né? E toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amém? Então a primeira coisa que ele fala aqui são as fortalezas. Muitas vezes a nossa mente é regida por fortalezas, por prisões. O que é uma fortaleza? Você deve ter visto já aquele muro bem forte, muito alto, que ninguém consegue transpor, que ninguém consegue atravessar, né? Os guerreiros estudam estratégias para conseguir transpor as fortalezas, para conseguir entrar no outro território, mas as fortalezas elas são muito fortes, são muros muito altos, muito fortes, feitos de uma forma que é impossível destruir, né? E muitas vezes o inimigo, ele constrói fortalezas em nossa mente, territórios nos quais você fica preso e você não consegue entender as coisas, você não consegue ser livre, você fica preso em condenação, por exemplo. Você nunca consegue se libertar daquilo ali. Um trauma, por exemplo, gera uma fortaleza dentro de você, que você fica preso e não consegue romper aquilo ali. Um medo, uma área de medo é uma área de fortaleza, porque você não consegue enxergar realidade além daquele medo que você vê, que você tem. Aquele medo é tudo para você, aquele medo é a sua realidade, você não consegue enxergar, nem mesmo que Deus está, além daquele medo, Deus está pronto para te ajudar a transpor aquela barreira, né? Toda limitação que você tem, toda área que você sofre,
se sente preso, né? Se sente sem saída, é uma área de fortaleza. Que toda fortaleza, ela na verdade é uma mentira. Tudo que o inimigo age na mente prendendo é uma mentira. Toda fortaleza que o inimigo constrói em sua mente é uma mentira que tem que ser desmascarada para que você seja livre. E muitas pessoas ficam presas em fortalezas também de incapacidade, né, de limitação, se sentem incapazes de passar de certo ponto, né, de romper, de ver um limite ali, e não se sente capaz de ir além daquele limite. É sempre a mesma coisa, sempre andando em círculos, mas Deus quer quebrar as fortalezas para você parar de andar em círculos e ir além, e conquistar coisas novas, né? A condenação, né, é uma fortaleza muito grande que prende a nossa mente. Muitas pessoas estão presas em uma fortaleza de condenação. Eu sempre lembro de um texto que o Rick Joyner, ele fala que ele viu o exército de Deus, né, todos cristãos batalhando, e tinha os abutres que voavam em cima do exército de Deus, e os abutres vomitavam no ombro do povo de Deus. Aí, o povo de Deus, os filhos de Deus, comiam esse vômito e ficavam doentes, e fracos para batalhar. Aí os abutres vomitavam de novo, e eles comiam aquele vômito e ficavam mais fracos ainda. Aí o Rick Joyner perguntou para o anjo que estava com ele: o que são esses abutres que estão voando e vomitando, e os crentes comem esse vômito? Aí o anjo falou para ele assim: esse é o vômito da condenação. Muitos crentes comem esse vômito achando que é Deus falando com eles, achando que é Deus que está condenando eles, que está colocando, jogando em cima deles o que eles fizeram, os pecados. Muitos crentes comem esse vômito e ficam mais doentes ainda, fracos na fé, fracos, e aí os abutres vomitam de novo, eles comem de novo achando que é Deus que está falando com eles. Você está entendendo como que é na mente? A gente acha muitas vezes que é Deus falando coisas que é o inimigo que está falando. E aí eles comem e ficam mais fracos ainda. E por isso que muitas pessoas fraquejam, muitas vezes desistem da fé. E a condenação é uma fortaleza, é uma mentira, que muitas vezes a gente não percebe. A gente não é livre porque a gente não consegue entender isso daí, né? A religiosidade se torna uma fortaleza também. A religiosidade, a prática religiosa, se torna uma grande fortaleza na vida de muitas pessoas. Aqueles rituais, aquela prática religiosa, ela serve a Deus, mas não com um relacionamento de filho com o pai, de pessoa para pessoa. Ela se relaciona com Deus uma religião, uma prática super metódica, cheia de fórmulas. A religiosidade, né? Jesus fala do fermento dos fariseus, o fermento dos saduceus, que é a religiosidade. E muitas pessoas têm essa fortaleza, são presas em religiosidade, praticam uma religião, aquela coisa pesada, praticam uma vida com Deus que é uma coisa pesada, uma coisa super difícil de carregar, e elas vão arrastando a vida inteira e não conseguem ser livres, porque a religiosidade ela pode se tornar uma grande fortaleza em nossa vida. Tem muitas pessoas que têm fortalezas, por exemplo, também com relação a autoridades. A pessoa tem dificuldade de lidar com a autoridade, seja no trabalho, seja na igreja, seja na família. Tem dificuldade de lidar com a autoridade, de se submeter, acha que está sendo humilhado se estiver se submetendo, acha que está sendo explorado, talvez porque teve experiências ruins nessa área, mas é uma fortaleza que prende e atrapalha muita gente de crescer. Ela está no trabalho, ela sai porque ela discorda, ela tem problema com a autoridade, ela está na igreja, ela muda de um líder para o outro, ela está na família, ela sempre tem problemas com os pais dela, e tem muito problema com a autoridade. Isso é uma fortaleza muito grande. Então, existem muitas áreas de fortaleza. Tudo aquilo que te prende, que te subjuga, que te coloca um cerco e te impede de romper, te coloca uma limitação, te coloca uma prisão, é uma fortaleza que te prende. Que te impede de romper e de ir além. E o grande problema, nós não percebemos. Nós achamos que é normal, nós achamos que é coisa da vida, e muitas vezes até achamos que é Deus que colocou aquilo, que falou com a gente aquilo. Nós temos que ser livres dessas fortalezas. Amém? Outra coisa que Paulo fala aí, são os sofismas, né? Os argumentos, as mentiras. Ele fala: nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas.
anular os sofismas, ou os argumentos. Isso são mentiras, são enganos. O espírito de engano, nós temos que tomar muito cuidado com o espírito de engano. Nós temos que tomar muito cuidado com os enganos, com as sutilezas do inimigo que prende a gente em coisas irreais, em mentiras, em pensamentos mentirosos, né? No espírito de engano. Outro dia o pastor Jair me falou isso aí. Ele falou, Deus tem falado muito comigo sobre o espírito de engano, que nós temos que perceber e estar atentos para o espírito de engano. Especialmente no tempo que a gente vive, né? Paulo fala, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, muitos seguirão espíritos enganadores, doutrinas enganosas, Paulo fala. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu lembro uma vez um menino da igreja, que fui conversar com ele. Ele até tinha nascido na igreja, ele tinha crescido na igreja, mas ele tinha acho que uns 16 anos na época. Aí ele me chamou para conversar com ele, e um monte de problemas que ele estava passando, de confusão na mente, de dúvidas que ele estava passando, e ele conversando ali, né, eu sentei para conversar com ele, e ele toda hora assim, mas que dor aqui, nossa, que dor que eu estou sentindo aqui, nossa, que dor que eu estou sentindo aqui, né, na nuca. Aí até que eu falei, mas o que é isso? Né? Eu peguei e orei por ele, e depois Deus falou comigo que aquilo era o espírito de engano, que estava manipulando a mente dele. Essa área que é a área do engano, a área a gente sabe que é de onde sai da mente, do cérebro, né? Os neurônios, tudo para o corpo inteiro. Os neurônios estão ligados com o movimento, com as decisões, com a ação. E sempre que o inimigo quer manipular uma pessoa, controlar ela no espírito de engano, quer dirigir, né? Cativar ela nisso, ele aprisiona. Espiritualmente, essa é a área que isso acontece, né? Mas na época eu entendia muito pouco disso ainda. Talvez eu poderia até ter ajudado mais ele. Esse menino, infelizmente, ele não está na igreja mais. Ele vai em lugares místicos. Enfim, ele realmente uma coisa que prendeu na mente dele e que enganou totalmente, distorceu a mente dele, né? E é o espírito de engano. Nós temos que tomar muito cuidado com o espírito de engano. Nós temos que ser atentos, conhecer a palavra, ter uma vida de comunhão com Deus. Nós temos que estar atentos, porque o engano é uma coisa muito sutil, uma coisa que a gente é convencido e aquilo acaba causando problemas, aquilo acaba causando distorções na palavra, distorções em nossa vida, distorções da verdade. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Esses sofismas que Paulo fala são coisas que roubam a mente, que prendem em fantasias, em ilusões. Deus tem falado muito com a gente sobre fantasias, sobre ilusões, né? Essa área também tem as filosofias. A pessoa filosofa demais, ela cria um monte de filosofias na mente dela, e até coisa bonita sobre Deus, mas ela nunca é liberta, ela nunca tem uma experiência com Deus, porque aquela filosofia é uma coisa da mente, é uma coisa humana, é uma coisa totalmente natural. Ela filosofa tanto, fala até coisas bonitas, né, sobre Deus, mas ela não tem uma experiência com Deus, não é liberta, porque a mente dela está presa em filosofias. E também as fantasias, as ilusões. Quanta gente hoje está presa em fantasias, em coisas irreais, né? Fica com pensamentos, com projetos, coisas que são irreais, que não é a realidade. A mente está presa em fantasias. Hoje tem muito isso, talvez por causa da internet, da televisão, tanto filme, tanta coisa que tem hoje em dia, que é um monte de histórias. A nossa mente fica muito presa em fantasias. Muitas pessoas estão presas em fantasias, não vivem a realidade, não avançam, não conquistam, porque fica presa numa fantasia, numa coisa irreal, em ideais, né? Em ideais, em ficar aspirando coisas que não existem, coisas que estão no mundo de fantasias, no mundo irreal, no mundo imaginário. A imaginação às vezes vai tão longe que a pessoa fica presa nela. Nós temos que sonhar. Os sonhos são projetos de Deus. Os sonhos de Deus são aqueles sonhos que Deus planta em nós e gera em nós uma impulsão para correr atrás deles e para construir aquilo. Na verdade, o sonho de Deus é um projeto, é uma construção, é uma conquista de vida. Os sonhos que Deus planta em nós é algo real, é algo que a gente pode
se levantar. Mas o sonho que é uma fantasia é aquele sonho que a pessoa fica parada, ela fica voando, ela fica viajando, ela fica presa. Ela não consegue vir para a realidade. A mente dela está presa em coisas neutras, né, em mundos paralelos. Ela fica presa em fantasias, em imaginações. O coração dela está preso em coisas e ela fantasia e desenvolve coisas que vai longe, né, mas que a mente dela está presa. E para ela viver o que Deus tem para ela, para que ela viva a realidade, ela tem que sair daquilo ali e ser liberta. Ela tem que vir para a realidade, ela tem que conquistar, ela tem que compreender que aquilo ali é um engano, é uma fantasia, é um sofisma, né? É um argumento, então, que prende a mente. Paulo fala disso aqui, são coisas que roubam a mente, coisas que são irreais, coisas que são mentiras. A pessoa espera coisas que são mentira, a pessoa vê coisas, imagina coisas, e ela não opera, né? Ela não vive, ela fica presa. As fantasias também, a ilusão, o sofisma, ele prende a mente também. Muitas pessoas, argumentos também, tem versão que fala argumentos. São muitos argumentos que a pessoa nunca chega, porque é um argumento que não tem fundamento. A pessoa fica presa em argumentos, pensando em coisas, e que na verdade nunca levam a nada. Nós temos que conhecer o que Deus tem para nós. Amém? Outra área que Paulo fala aí, é altivez. Ele fala assim: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A altivez, ela é o orgulho. A altivez, a dureza de coração. Muitas pessoas têm a mente dura. Paulo fala também para Timóteo, a geração que tem uma mente dura, que aprende, mas nunca aprende. Paulo fala disso. Na verdade, se você quiser saber sobre tudo isso aqui que eu estou falando, os 2 livros de Timóteo, Paulo fala muito sobre isso. Sobre o espírito, sobre os últimos dias, sobre a mente. E ele fala sobre pessoas que aprende, mas nunca aprende. Nunca chegam ao conhecimento da verdade, nunca rompe, nunca compreende a verdade, nunca é liberto, entendeu? Porque a mente é uma mente dura. Jesus fala da semente, né, que cai no solo duro, não vira nada, né? Os passarinhos vêm e roubam, porque o chão duro, pisado, não tem nada que entra ali e cria raízes. Tem gente que tem uma mente dura, um coração duro, o orgulho. Vamos ler ali em Romanos 12, fala sobre isso. Romanos 12. Eu vou ler primeiro o 2. O versículo vocês conhecem já, né? Fala assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém? Quantos recebem isso? Ele fala: não se amolde ao padrão do mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Somente se a sua mente for renovada, você vai experimentar e viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez eu perguntei para Deus, eu falei: Senhor, mas como que eu transformo a minha mente? Como que eu conheço esse versículo já, mas como que eu faço para renovar a minha mente? Como que eu vou renovar a minha mente? Aí Deus falou comigo: continua lendo, a gente não pode ler um versículo sozinho, continua lendo aí. Aí eu continuei o 3. Por isso, pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém? Isso aqui falou tanto comigo na época, porque tem tudo a ver com essa altivez que Paulo fala lá em Coríntios, né? Por isso, pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Amém? Porque o orgulho, gente, ele prende, impede a gente de conquistar, de romper, de se relacionar, de viver, entendeu? O orgulho impede a gente de plantar, de colher. Ele fala: não tenha um conceito sobre vocês mesmos mais elevado, né, do que na verdade deve ter. Porque na verdade muitas vezes a gente quer a nossa justiça, a gente quer o nosso
o que é nosso, a gente quer nossos direitos, a gente quer lutar, a gente quer vingança, a gente quer, né? A gente se acha muitas vezes. A gente, como filho de Deus, a gente tem que depender de Deus, a gente tem que se entregar a Deus, né? Como uma semente, como outro dia eu preguei aqui também, uma semente que cai na terra e a casca rasga, e para dar muito fruto, a semente tem que cair na terra. Mas esse orgulho, essa altivez tem tudo a ver com a mente. A pessoa tem uma mente dura, um conceito endurecido, o que ela acha é aquilo, a pessoa não abre mão, não cede, né? Se ela é contrariada, ela fica uma fera. Se ela é contrariada, se ela é repreendida, ela já espana, né? E nós não podemos ser isso, gente, parafuso espanado. A gente tem que ser quebrantável, ter um coração quebrantado, ter um coração contrito, ter um coração ensinável. É aquilo que Paulo fala também, pessoas que aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Paulo fala sobre isso. Então esse orgulho tem que cair por terra. Se tem uma coisa importante que eu aprendi na libertação, é que só é liberta uma pessoa que realmente se arrepende, que tem o coração quebrantado. Tem pessoas que não se arrepende, que não se quebranta, ela pode fazer todas as orações de libertação que existe na face da terra. Ela não é liberta, porque Jesus falou, a palavra fala ali em Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me enviou a pregar o Evangelho aos quebrantados de coração, aos contritos de espírito, a pregoar o ano aceitável do Senhor, a abertura de prisão aos presos. Então, nosso coração, a gente tem que ser ensinável, nós precisamos ser quebrantados de coração, nós precisamos tirar o salto muitas vezes, nós precisamos sair da nossa zona de orgulho, de conforto, de soberba, nós precisamos nos render diante de Deus, quebrantar o nosso coração, colocar Jesus no centro e render, saber o que Deus tem para nós, buscar o que Deus tem para nós, porque a palavra fala aqui, né? A gente só vai viver a vontade que Deus tem para nós, boa, perfeita e agradável, se nós formos transformados pela renovação da nossa mente. A nossa mente tem que ser renovada. Então essas coisas têm que cair por terra, né? E além de tudo isso que nós temos, né? A nova era está muito forte hoje em dia. Quantos sabem o que é a nova era? A nova era é um movimento que está no mundo, não é uma religião. Esse é o maior problema, é que a nova era não é uma religião. É um movimento de ideologias, de filosofias, de conceitos, que prega a paz, que prega a evolução do ser humano, né? Mas é totalmente dirigido pelo inimigo. O inimigo, preste atenção nisso, o inimigo ele quer preparar o território, a gente sabe, para o anticristo. Um dia, um pouco antes de Jesus voltar, vai vir o anticristo, que é um homem que vai liderar mundialmente, o próprio diabo vai liderar através dele, entendeu? Mas como que a terra inteira, a humanidade inteira vai estar preparada para reconhecer, para obedecer, vamos dizer assim, para seguir a ele, para dar ouvidos a ele, para se sujeitar a ele. A mente vai estar totalmente manipulada. O que o inimigo quer fazer, preste atenção nisso, o que o inimigo quer fazer é tornar a mente da humanidade totalmente cativa dos propósitos do inimigo, uma mente vazia. O que a nova era prega? A nova era, na verdade, é a velha era, né? Mas agora ela está tentando dominar para preparar esse cenário aí para o anticristo. E, na verdade, o que a gente tem que mais se preocupar não é nem com o anticristo, mas com o espírito do anticristo que já está no mundo. João fala, o espírito do anticristo já está no mundo atuando, né? Agindo nas mentes. E esse espírito, ele esvazia, ele quer tornar as mentes passivas, cativas, vazias, para ser totalmente manipulada pelo inimigo, entendeu? Isso está acontecendo muito forte, totalmente. Então a nova era é todo tipo de movimento que prega a vida, a paz, a vida zen, a vida, o bem, né? Então eles fazem o bem também, eles buscam a paz, então eles pregam o ecumenismo, que todas as religiões levam a Deus, todo mundo é irmão, todas as religiões são, né, tudo, o importante é ter fé, o importante é a gente, né, ter uma força de pensamento. Então a nova era, ela prega a força de pensamento. Então na nova era tem a yoga, a gente sabe, a yoga que a pessoa faz yoga ali, a meditação transcendental, a pessoa esvazia a mente, vamos esvaziar a mente, tudo isso aí, né?
a Nova Era prega várias coisas. A yoga, a meditação, tem muita coisa na Nova Era. O próprio espiritismo também é muito ligado com a Nova Era. O espiritualismo, o reiki. Tem muita terapia alternativa hoje em dia. As terapias, terapia medicinal alternativa. Essas coisas orientais, chinesa. Tem muita coisa hoje em dia. Toma muito cuidado, gente. Toma muito cuidado, você vai no médico, o médico manda você fazer umas coisas ali que é meio sem sentido, manda você fazer umas práticas ali meio que não tem nada a ver com medicina, tem a ver com energia, você cai fora. Toma muito cuidado com isso, porque o inimigo tem contaminado e controlado as pessoas através disso. Então a Nova Era é tudo isso que esvazia a mente. E qual que é o ponto-chave da Nova Era? Ela trabalha com energias. A Nova Era, ela usa energias. Então a Nova Era não é uma fé, não é uma religião, né? É uma religião que adora outros deuses, que adora... Não é esse o ponto forte da Nova Era. A Nova Era é um movimento de paz, de vida zen, de vida tranquila, de vida de respiração, meditação, que trabalha com energias. Então você vê que as práticas das terapias alternativas, medicinais, elas manipulam energias, energia no corpo das pessoas, o reiki, a meditação, flui energia. E as energias, gente, existe uma energia que corre no mundo, presta atenção nisso. Existe uma energia que corre no mundo, uma força que corre no mundo, que na verdade é uma energia maligna, que está agindo no mundo para preparar o mundo para o anticristo, para todo esse cenário do final aí. Nós não podemos deixar que essas energias manipulem a nossa vida. Vamos ler isso ali em Efésios 2, por favor. Efésios 2:2. Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Amém? O poder do ar, o que é esse poder do ar? Existe espíritos malignos, existe essa energia, né, que corre no mundo, que está impulsionando o mundo inteiro, né, para a vontade do inimigo, para preparar o mundo para o anticristo. E nós não podemos deixar essas energias agir em nossas vidas, né? Tem gente que confunde energia com unção, né? Nossa, esse lugar está com uma energia positiva. Isso aí, as energias são coisas malignas, gente. A unção de Deus é outra coisa. A unção é o poder de Deus que traz quebrantamento, traz mudança, traz libertação, traz renovação, traz cura. A unção de Deus traz quebrantamento, traz o poder de Deus e glorifica o nome de Jesus. A unção do Senhor está nesse lugar, amém? Mas as energias que estão no mundo, que a nova era tem feito ficar mais fortes ainda, elas querem manipular e controlar o mundo. Então por isso que é muito difícil você pregar para alguém que faz prática da nova era. Porque como você vai falar que isso é do inimigo? É bem difícil. Se você vê que a pessoa está aberta para a verdade, para ouvir, você fala. Se não, você fala do amor de Deus, da obra de salvação. Porque se ela se converter, ela vai estar aberta também para aprender essas coisas depois. Entendeu? E também, se não tiver porta nenhuma, você ora. Porque a unção ela quebra todo o poder dessas energias. Então, em toda a terapia alternativa, todas as práticas da nova era, ela trabalha com energias. Nas crianças isso tem agido muito hoje em dia. Muita coisa que elas veem, que elas jogam, né? Uma energia que está agindo nas crianças, que elas estão ficando sem controle, irrepreensíveis. Paulo fala também, as pessoas seriam irrepreensíveis, né? Irreconciliáveis. A gente vê muitas crianças se tornando irrepreensíveis, que nada controla, uma energia que age nelas que a gente não sabe o que é. E está agindo, a gente tem que orar. Quem é pai, quem é líder, deve orar pelas crianças, orar para que Deus guarde toda a energia maligna que está no mundo para impulsionar, porque essa energia quer impulsionar, nos afastar de Deus. E você pode ver, se você muitas vezes quer se levantar em oração, quer se levantar em poder, tem uma coisa que parece que te suga,
entendeu? Que te sufoca, que te suga. Isso é a energia que está no mundo, gente. Uma energia que está no mundo, preparando o mundo para o anticristo. Esse que está agindo através da nova era. Você não pode deixar isso, você não pode ser enganado por isso, achando às vezes que você está cansado, achando que você está desgastado. Ah, não, depois, amanhã eu oro então, sei lá, amanhã, depois eu vejo isso. Então, muitas vezes, a gente acaba fazendo o que essas energias querem que a gente faça. Você acaba se entregando e ficando ali zen, e ficando ali. Isso quer manipular a nossa mente. Você tem que se levantar, entendeu? Pegar suas armas e batalhar. Você não pode deixar essa onda agir na sua vida. Você tem que se levantar, buscar a unção de Deus, vestir a tua armadura, ser um guerreiro, um profeta de Deus, liberar a tua voz profética. Você não pode deixar isso te deixar meio que... A gente vê o que está acontecendo no mundo, né? As pessoas estão ficando dopadas, meio anestesiadas, todo mundo meio manipulado aí, todo mundo anestesiado ali, entendeu? Isso também é um espírito de encantamento que age nas mentes para aprender. A pessoa fica dopada, né? Fica meio que fora de si, fora de ar, não consegue ter atitudes, não consegue se levantar em ação, não consegue se levantar e mover em fé e agir, né? O espírito de encantamento que eu falo, gente, não é encantamento que a pessoa faz na feitiçaria, que faz na macumbaria. É um encantamento que prende e dopa, né? A pessoa fica incapaz de perceber a realidade. Ela fica incapaz de se levantar e agir, cumprir o chamado de Deus para ela, se levantar como filho de Deus. Ela fica incapaz de se posicionar, de tomar decisões na vida. Fica com a mente meio dopada, encantada. Isso, nós não podemos deixar isso agir em nossa vida. Amém? Eu estou explicando para vocês o que está agindo no mundo. A nova era tem sido muito forte, nós temos que entender isso. Porque ela vai ficar cada vez mais forte. Os movimentos da nova era. E não é preciso que você... Ah, mas eu nunca pratiquei nada da nova era. Eu nunca fiz meditação, eu nunca fiz yoga. Eu nunca fiz nada na nova era. Então isso não... Mas isso está no ar. A gente leu aqui, ó, em Efésios fala... o príncipe do poder do ar. Isso está no ar, isso está em todos os lugares. Né? Eu lembro uma revista que eu estava lendo uma vez, muito tempo atrás. Isso. Eu nem entendia nada disso ainda, eu nem sabia que era nada disso. Eu estava lendo uma revista, eu nem cheguei a ler, na verdade, né? Eu peguei, não lembro onde que eu estava, eu peguei a revista assim, eu abri ela, fechei na hora. Falei, nossa, pelo amor de Deus. Eu abri assim, fechei, cheio de encantamento. Eu falei, nossa, cheio de encantamento aquela revista. E eu nem sabia que era encantamento, eu nem tinha noção de nada, nem tinha escutado falar disso. Mas veio na minha mente na hora, eu falei, tá cheio de encantamento essa revista aqui. Aí, eu abri assim, não consegui nem deixar aberto, fechava assim, parece que, sabe, a gente tem que... Aí eu nunca mais li aquela revista lá, né? E realmente, tinha várias revistas na época, depois começou a aparecer várias revistas falando coisas contra a palavra de Deus, rebatendo coisas contra o reino de Deus, contra a palavra, e tinha tudo a ver. Eu falei, não, então era por isso que essas revistas aí tem encantamento mesmo, não tem dúvida mais, né? Mas a gente tem que perceber, entendeu? A gente tem que ter os olhos abertos, você tem que ser... Jesus te deu autoridade, você tem que ter percepção, discernimento espiritual. Deus quer aprimorar o seu discernimento espiritual, te dá vestes de guerra, né? De fazer uma pessoa clara, que sabe o que está acontecendo, que sabe o que está se movendo, e que se levanta em Deus, e que cumpre o seu chamado. Amém? Tem muitas empresas que têm essa prática da nova era também, né? Antes do expediente, na escola também, muitas vezes, gente, vamos fazer meditação aqui, vamos fazer um momento aqui de zen aqui, para nós preparar o dia, né? Tem muita empresa que faz. Eu estava vendo o testemunho de um cara, que ele trabalhava numa empresa, que todo dia antes do trabalho, ia ter que começar a fazer um negócio lá, chamar laboral, eu acho, né? Que a pessoa tem que um passar energia para o outro. Presta atenção nisso, gente. Talvez na empresa que você trabalha tenha isso ou pode ter. Aí, todo mundo tinha que passar energia um para o outro, né? Aí, ele falou, vixe, o que eu vou fazer agora, né? E era assim, um ficava de frente para o outro, e levantava as mãos e passava as energias para outra pessoa. Aí depois o outro vinha, e era ele que passava as energias para o próximo. Aí um ia passando energia, cada um ficava um pouquinho passando energia de um para o outro, entendeu? Ele falou também, como que eu vou falar que isso não é de Deus? Como que eu vou falar que eu não quero, né? Porque se você puder sair fora e falar que você não quer fazer, é melhor. Mas se ele fosse fazer isso ali, ele ia ser tido como um crente chato.
porque ele não tinha nada assim, descaradamente, que pudesse dizer que era uma coisa maligna. Ele sabia que era, mas como queria fazer, né? Aí ele falou, bom, eu vou orar, né? Eles até falavam que eram os floquinhos. Um ia passar floquinhos para o outro, né? Fechar o olho ali, mentalizar e passar floquinhos para o outro. Aí na hora que o cara estava passando floquinho para ele falou que ficou em espírito e ficou orando. Senhor, eu me cobre com teu sangue. Eu não aceito nenhuma energia, nem o poder do inimigo sobre a minha vida. Eu me cubro com o sangue de Jesus, né? Em espírito, orando. Aí na hora que ele foi passar energia, chegou a vez dele de passar energia para o outro, ele começou em espírito também a orar. Senhor, a obra da salvação, Senhor, tudo que eu recebi do teu amor, toda a presença de Deus, toda a unção do Senhor, eu passo para ele em nome de Jesus, né? Em espírito orando ali. Senhor, toda a presença de Deus, tudo que o Senhor me revelou já, o amor de Deus que eu recebi, eu passo para ele em nome de Jesus. Aí o outro, nossa, que gostoso. Nossa, os floquinhos dele são muito bons. Nossa, os floquinhos dele, nossa, os floquinhos dele são os melhores. Aí todo mundo queria receber o floquinho dele. Todo mundo da empresa veio e pediu para ele passar floquinho para ele também. Aí estava todo mundo recebendo oração sem saber, né? Todo mundo da empresa acabou recebendo oração sem saber que era oração, né? Que era a presença de Deus. Porque a unção, gente, é muito mais forte, né? A nova era, ela está fazendo isso, nós não podemos deixar, né? A nova era ela é muito sutil, ela fala de bem, ela fala de paz, né? Se bem que Jesus falou assim, ó, quando vocês ouvirem falar paz, paz, aí que está o perigo, aí que vai vir a repentina destruição, né? Jesus falou, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Levanta sua mão e fala assim, Senhor, eu recebo a espada que o Senhor me deu para vencer, em nome de Jesus. A nova era, ela prega paz. Jesus falou, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Jesus falou, quando vocês ouvirem falar paz, paz, em todo lugar, aí vai vir a repentina destruição. Porque a nova era, ela prega a paz, ela prega o bem, ela prega o amor, ela prega a vida zen, a vida tranquila. Não, relaxa e não sei o quê. Mas isso é um grande perigo, porque isso esvazia a mente, gente. E a nova era, ela copia. O grande problema é que ela copia tudo do Evangelho, sobre o amor, sobre a paz, sobre fazer o bem, sobre fazer boas obras. Tudo, praticamente tudo ela copia. Isso chama contrafacção da obra de Deus. Ela copia tudo. Da mesma forma que os magos, presta atenção, os magos copiaram as obras de Deus no Egito, com Moisés. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Moisés foi ao faraó, fez o primeiro sinal. Lá a água virou sangue. Não lembro se esse era o primeiro agora. Aí, os magos fizeram igualzinho. Presta atenção nisso, gente. Isso é muito importante. Os magos do faraó fizeram a mesma coisa. Aí Moisés fez a próxima praga lá, o próximo sinal. Os magos conseguiram fazer a mesma coisa. Depois Moisés fez o próximo sinal. Os magos fizeram a mesma coisa. Foi uns 4, 5 sinais que os magos fizeram igual. Até que eles não conseguiram mais. Até que os magos falaram, agora a gente não consegue mais, porque isso aí é o dedo de Deus. Amém? Isso aí é o dedo de Deus. Chegou um ponto, então a nova era, ela falsifica a obra, né? Cura também, né? Essas práticas, essa terapia alternativa da nova era cura também, traz um monte de coisa. Fala sobre bem, fala sobre amor, fala sobre um mundo melhor e tal. Ela copia muita coisa do Evangelho, mas ela é um espírito de engano. Você pode ver, é muito engraçado isso, pode ver. Às vezes tem um profeta de Deus falando umas coisas muito loucas. Tem gente que fala assim, isso aí é coisa da nova era, isso aí é coisa meio estranha. Isso aí é coisa meio da nova era. E por outro lado, às vezes tem uma pessoa mística ali, uma pessoa meio da nova era, falando umas coisas bonitas. E tem gente que fala assim, nossa, que bênção que aquela pessoa é. Nossa, ele tem dom de revelação. Nossa, como que ele é uma bênção. Então é muito difícil de discernir, gente. Porque a nova era, ela copia muito. Mas a gente discerne pela vida da pessoa. Por isso que você tem que saber muito bem a vida da pessoa que está ministrando, que ministra em sua vida, entendeu? A vida da pessoa. Geralmente a nova era, o que age através da nova era, vem junto com sensualidade. Todo esse mover da nova era, esse pessoal que faz coisa da nova era, tem espírito de sensualidade e prostituição junto. Analisa isso. Mas junto com o mover de Deus, com o poder de Deus, com a unção de Deus, existe o espírito de quebrantamento, entendeu? De temor do Senhor, entendeu? De libertação, de arrependimento. Então,
muitas vezes a nova era copia muitas coisas, mas junto com o espírito da nova era sempre vem a sensualidade, aí que você percebe. Mas junto com o Espírito de Deus, com a manifestação do Espírito Santo na terra, existe o quebrantamento, entendeu? E isso é o que nós devemos ver e perceber. Lá no Egito, Faraó, os magos conseguiram até certo ponto copiar. Mas daí para frente, de um certo ponto para frente, eles não deram conta. Presta atenção, o inimigo não dá conta de copiar tudo. Tem coisas que é o dedo de Deus. E nós agimos pelo dedo de Deus. Amém? Nós agimos pela presença de Deus. Aquilo que é de Deus não tem fim. É constante, é verdadeiro, é inabalável. Aquilo que é de Deus, o tempo não desgasta, entendeu? O tempo não destrói, mas fica mais forte. A águia, ela como que aquele texto fala? Aquele que espera no Senhor renovará suas forças, subirá com asas como águia, né? Aquilo que é de Deus não é duvidoso. Tira da sua vida tudo que é duvidoso, tudo que é confuso, né? Tudo que é duplo. E aquilo que é de Deus é verdadeiro, é constante. Aquilo é provado pelo tempo, é provado as provas da vida. Aquilo vai tornar aquilo mais forte, né? As provações provam aquilo que é ouro e prata daquilo que é madeira e palha, a palavra fala. O fogo queima aquilo que é palha, aquilo que é madeira, mas aquilo que é ouro e prata fica só mais puro ainda. Então aquilo que é de Deus fica mais forte, mais puro ainda. O tempo revela que aquilo é de Deus. E Moisés foi até o final, até que o povo saiu do Egito e foi liberto. Amém? E essa é a realidade em nossa vida também. Amém? Aquilo que é de Deus, o tempo. Então, por isso, fique perto de pessoas, de homens de Deus, que o tempo já provou. As lutas vieram, as águas vieram, veio o tempo bom, veio o tempo ruim. E eles permaneceram de pé diante de Deus. Esteja ao lado desses homens e mulheres. Não vai para qualquer lado, levado por qualquer vento. Seja firme, tenha raízes. Tenha uma mente que é clara e firmada na palavra de Deus. Amém? Se a tua mente tem fortalezas, tem sofismas, tem algum tipo de altivez que tem que ser quebrantado, deixa o Senhor agir na sua vida, porque assim a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida. Amém? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai se cumprir em sua vida, à medida que a sua mente for renovada. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.